Obrigada. Então, bom dia novamente. Nós vamos retomar a nossa sessão de julgamento do dia 10 de março de 2021, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegato de Lima, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritin do Vale, Sheila Ares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. Ressaltando que o doutor Ricardo está substituindo o doutor Paulo, que é titular do nosso colegiado, e permanecerá conosco durante todo o período da nossa sessão de julgamento. Nós vamos retornar para a pauta da manhã, fazer 2 processos de relatoria do doutor Kleber, item 50 e 51, Desembahia. Muito bem, vamos ao item 50, processo aí de 2004, né? Eu vou explicar a situação aqui. Antes do projeto da super-receita, da unificação, havia 2 formas de recolhimento, que aqui é um processo de fundo de salário de educação, né? Havia 2 formas de recolhimento da empresa recolher, ou recolhia na GPS, né, junto com as contribuições previdenciárias, ou fazia um convênio direto com o FNDE e recolhia no documento próprio do fundo, né? Esse é o caso aqui, né? Um Fundo Nacional de Convênio, né, que essa empresa aqui, Desembahia, fez com o FNDE, e o que foi que aconteceu? A empresa deixou de pagar um tempo, e foi feito uma espécie de um documento do FNDE de lançamento, né, chamado NRD, Notificação de Recolhimento de Débito. Ou seja, não foi um documento fiscal, né, próprio da Receita, ou Receita Previdenciária na época aqui, ou feita por um fiscal do INSS, mas foi um documento chamado NRD, que é Notificação de Recolhimento de Débito, próprio do FNDE. E o que aconteceu, então? A empresa não apresentou defesa junto ao FNDE, que aqui foi de convênio, e foi feito, então, nessa NRD, foi feito uma revisão. Então, o que é que nós estamos diante aqui? Nós estamos diante de um documento que não é um lançamento feito por um auditor fiscal, é um documento feito pelo FNDE, não existe defesa apresentada pela empresa. Então, trata-se de um processo que eu não sei nem, eu botei aqui, voto por não conhecer, eu não sei o que é que se coloca aqui, né? Então, se trata disso, não tem defesa, não tem recurso, né? Trata-se de uma revisão feita pelo fundo, né? Aqui já era para estar em cobrança pela Procuradoria, né? O FNDE, na realidade, fazendo aquele documento, já mandava direto para a inclusão na dívida ativa. Não foi feito, está prescrito esse crédito. Então, eu não sei. Então, a conclusão é essa, né? Não conhecer. Agora, não conhecer não sei o quê, porque não é um recurso, não tem recurso aqui. Eu peço ajuda aí dos colegas, que a gente conclui aqui. Esses processos do FNDE, eu acho que teve um caso da Fernanda, que até Maria Helena, a gente pediu ajuda para Maria Helena, não foi, Fernanda? Que é competência do CAF analisar essa revisão desses processos do FNDE. Mas, para isso, o contribuinte também teria que ter apresentado uma defesa dessa revisão que foi feita, né? Seria competência nossa julgar isso, mas uma vez que o contribuinte também não se insurgiu, eu acho que seria o caso de não conhecer realmente, não, Fernanda? Sheila, eu vou resgatar aqui. Tu lembra? Eu vou resgatar. Foi esse FNDE, não foi que ela mandou por e-mail? Foi, obrigada. Eu vou resgatar aqui o e-mail. Foi, inclusive, acho que, se eu não me engano, tinha sido um até da Petrobras, de vários da Petrobras, um lote que a gente tinha recebido de vários. Foi. O João era até presidente, a gente estava na dúvida do que fazer. Lembra, Johnny? Se Lembro. fazia. Eu vou resgatar o e-mail porque eu acho que esse específico foi despacho para devolução.
O seu foi despacho para devolução. Eu não lembro de ter passado pela sessão de julgamento. Não passou. A gente não analisou. A gente tirou ele. Eu vou olhar aqui, acho que a Marilena tinha falado que o Mário até tinha se manifestado também. O Mário, né, que trabalha lá no... Eu vou procurar aqui o e-mail agora, só um minutinho. Porque tem um recurso aqui do contribuinte, as folhas 59. Ele encaminhou para o presidente do Conselho Deliberativo da FNDE. Essa decisão, isso foi submetido ao FNDE. Tem um recurso aqui, as folhas 60, 59. Ricardo, você pediu a palavra, acho que você, de repente você até já sabe essa resposta que a gente está procurando. Eu ia pedir desculpa porque eu não lembro. Justamente, eu levantei e pedi a palavra para dizer, gente, eu vou ficar devendo. Inclusive, mas tem a competência do CAF, mas aí no caso teria que ter uma decisão de primeira instância lá no FNDE. Eu pergunto se tem essa decisão. Eu acho que deve ter, porque tem um recurso do contribuinte ao Conselho Deliberativo do FNDE. No caso da Fernanda, salvo engano, foi isso. Não existia uma manifestação da DRJ. Posso falar? Eu recebi aqui, achei, posso falar? Pode sim. Vou falar aqui, tá? Foi o Mário que mandou e-mail, e aí ele falou, Fernanda, prezada Fernanda e Sheila, esse processo é referente ao lançamento de contribuição da FNDE, tratado na legislação tributária como outras entidades ou fundos. Após unificar, ele explica, né, a unificação do órgão, a Receita Federal tornou-se responsável pela arrecadação. No caso concreto, haveria um convênio lá entre Petrobras e tal. Então, nesse ponto, no caso, né, no meu também, tinha um depósito recursal, tá? Então, o despacho, estava analisando um despacho recursal e tal, e aí finaliza assim, não obstante, embora o contribuinte tenha denominado a referida peça em recurso, em verdade, estamos diante de uma defesa de impugnação que deve ser submetida aos julgadores de primeira instância. Em vista disso, entendo que o processo deve ser retirado de pauta para saneamento e encaminhamento para a unidade de origem, com vistas à remessa à DRJ, para que se proceda à análise da peça de folhas 98 a 106. Então, assim, aquele processo era FNDE, era competência sim, mas não tinha recurso a ser analisado, não tinha tido apresentação de recurso, que tinha lá era uma impugnação antiga, tinha um depósito recursal e nada disso tinha sido apreciado, não tinha uma decisão ainda de piso para que houvesse recurso voluntário. Não tinha uma manifestação da DRJ naquele meu caso, tá? É isso que eu perguntei, se aqui tem uma decisão da DRJ, porque aí se tiver, seria o caso da gente analisar, né? Mas se não tiver decisão da DRJ, eu entendo que seria o caso de um despacho para saneamento retornar para a DRJ o processo. Isso, para a DRJ, para que ela faça análise, né? E aí, com base na defesa da DRJ, com base na impugnação o que a DRJ decidir, abre prazo para apresentação de recurso voluntário para chegar a gente. Se não tem uma decisão da DRJ, não tem como a gente fazer análise. Em que pese a FNDE ser, sim, um tema que faz parte da nossa competência em análise, inclusive da nossa sessão. Pelo que eu entendi, eles interpretaram que esse recurso seria para o CAF, só que não passou pela primeira instância, pelo que eu estou olhando aqui no processo. Foi declarada a revelia em 2005 do próprio FNDE, que não apresentou no FNDE. Aí foi feita uma revisão pelo FNDE, né? Mas aí, salvo engano, antes de passar, por mais que a peça seja denominada recurso e o FNDE tenha revisado esses valores, eu acho que teria que seguir o trâmite de passar pela primeira instância para depois vir para o CAF. Está exatamente semelhante ao meu. O meu também tinha isso e tinha uma denominação como se fosse um recurso. Mas recurso não tinha uma decisão do DRJ. Então, assim, eu entendo que também seria o caso de saneamento para que descesse, que tenha uma manifestação do DRJ, abrir prazo para recurso para o contribuinte e a gente analisar. É como eu entendo.
que foi exatamente parecido, né, nesse aspecto com aquele processo mesmo. Porque o que a gente decide é sobre uma decisão de primeira instância. Essa decisão Isso. não existe. Existe uma Isso. decisão do FNDE em relação a rever esses valores. É como se fosse um débito, né, que o FNDE lançou, uma notificação que eles chamam, né? Não é isso, doutor Kleber? Isso. É uma notificação de débito de apuração de deduções. Aí o FNDE faz essa notificação, né? Era parecido com o meu, mas não tem DRJ. A gente precisa da DRJ, ou então, naqueles casos meus também, que tinha vindo o lote, tinha lá o que acontecia, né? Nesses bem antigos, tinha lá uma decisão da antiga Câmara Superior de Recursos, tal, do INSS. Então, tinha aquilo lá, inclusive, naqueles processos antigos. Que eu me lembro que o Marcelo até falava que fazia parte, lembra? Sim, sim. Mas depois daquilo, tinha pelo menos alguma manifestação da DRJ, no sentido de que analiso, ratifico e tal, daí vinha o recurso e chegava pra gente. Sim. Então, nesse caso, para mim, está claro de que tem que ser retirado de pauta o despacho de saneamento para que desça e tenha uma análise pela DRJ. Eu entendo que é isso. Isso. Foi feita a revisão da NRD, que é o documento pelo próprio FNDE, né? Então, a empresa fez o recurso em cima dessa revisão. Então, não passou para a DRJ. Bem, então seria o caso de passar, porque tem que ir para a primeira instância. Tá, o recurso, realmente está aqui, ó, o recurso sobre a própria notificação, ou seja, não houve uma manifestação dentro da Receita em relação a esse recurso na primeira instância. Então, acho que é isso. O que vocês acham? É escrito. Hã? Eu acho bem razoável, mas a gente está indo pela lógica, certo? Não pelo realmente... E é uma orientação do Mário, né, e da Maria Helena, né? Vamos retirar de pauta e devolver, né? Sabe aquelas coisas, né? A gente vai porque realmente é o mais razoável, porque realmente porque a gente não consegue enxergar nada escrito, né? Agora, o que eu posso fazer também é encaminhar isso aqui para o Mário, para dar uma olhada de hoje para amanhã, e a gente retorna com essa decisão se vai retirar de pauta realmente ou não. Pode ser, doutor Kleber? Eu vou tirar como se eu tivesse em vista em mesa, para ter uma resposta definitiva do Mário e da Maria Helena em relação a esse processo até amanhã. Mas talvez nem seja o caso de submeter, né? Porque a gente já tem até uma resposta da Fernanda, né? Eu acho, eu penso. Aí eu vou estar submetendo 2 vezes a mesma questão. Eu acho melhor não. Eu acho que tá claro. Se não tem eu acho que é retirado de pauta para saneamento mesmo. Eu acho, para mim tá claro, mas enfim, se quiser pecar pelo excesso, mas para mim tá claro, eu não faria isso. Eu acho que é o caso mesmo, de retirar de pauta para saneamento. Concorda, doutor Kleber? Concordo. Não tem realmente uma decisão de primeira instância, né? Tem não. Então eu vou colocar aqui que esses 2 processos vão sair. Não, são 2 não, é só o primeiro, né? É só o primeiro? Então bora para o segundo, vamos lá. Segundo aqui. Esse aqui é o CFL 68, né? Foi levantado, foi por não informação na GFIP de duas verbas, né? Não informou contribuintes, servidores civis cedidos, que não estavam amparados pelo regime próprio da repartição, para que eles foi transferido, então eles caíram no regime geral. E também de auxílio educação, que não foi repassado a todos da empresa, né? Questão de que a lei mandava que só se fosse para todos, né? Então, esse auto-infração é de fatos geradores do 68. A rigor, a gente não precisava nem falar, nem ver o mérito, porque já passando aqui para o voto, o processo principal, a NFLD deve ficar 35, 55, alguma coisa aí, processo número tal. O
ele foi julgado em um CRPS, né, em 2006 ainda. Né? Foi julgado improcedente e mantido o crédito tributário. Então, é reflexo, né? As obrigações principais foram mantidas. Mas eu, então, adoto aqui o voto, eu adotei o voto por concordância e o voto na decisão de notificação. Foi todo decidido ainda na Receita Previdenciária, né? Então, são duas verbas, como eu falei, né? Servidores civil ocupante de cargo efetivo no Estado ou município para por regime próprio de previdência, quando requisitado para outro órgão ou entidade, cujo regime previdenciário não permitisse filiação nessa condição. Foi feita até uma diligência ao fiscal e ele explicou isso, é porque é que ele tinha lançado. Então, se um servidor civil do Estado cedido ao município não permite que ele ampare ao regime do município, então cai no regime geral, era devido. E o outro foi a questão da educação, que eu cito aqui o artigo 59, e como o requerido benefício auxílio estudante de ensino superior, que não integra a educação básica, não é extensível aos dirigentes, não estando de acordo, portanto, com o disposto na linha T do parágrafo 9 do artigo 28. Ele pede perícia, indefere o pedido de perícia, e eu faço aqui a retroatividade benigna, porque esse é um débito, a NFLD foi lançada em 14 de 3 de 2003, né, há quase 20 anos atrás. Verifique-se possível a aplicação da retroatividade benigna da multa aplicada com base em legislação tributária advinda, que foi exatamente o que foi discutido aqui agora, né, medida provisória de 3 de 12 de 2008, esse débito foi lançado em 14 de 3 de 2003, o próprio contribuinte pede aqui a redução da multa, não baseado nisso aqui, né, mas em outras coisas. Então, eu entendo aqui que deve se aplicar a súmula CARF número 119. Diante do exposto, eu voto por rejeitar o pedido de perícia. Determinar a aplicação da súmula CARF número 119, não sei se, e negar provimento ao recurso. Ok, acho que é provimento parcial, né, para aplicar a súmula CARF 119. Não pode nem dizer determina, né, porque... Pode nem falar determina aqui ou não? Não, então... Mas pode falar, dá-lhe provimento parcial para determinar a aplicação da súmula CARF número 119. Não seria mais prudente, simplesmente, provimento parcial para aplicação? Para aplicação. Para aplicar. A gente tem colocado para aplicar a súmula CARF. Para aplicar. Porque determinar... porque determinar depende do caso, né? Só se for mais benéfico, né? Então... Porque seria, entre aspas, avaliar, né? Avaliar a aplicação. Inclusive, só por curiosidade, uma vez pediram que eu acelerasse a votação de um processo, porque eles estavam todos lá aguardando todos os acessórios para poder aplicar, é o conjunto todo de uma vez só. Tem que esperar tudo. E lá na unidade que faz a aplicação, eles já sabiam disso e ficavam lá esperando. Então, não precisa nem determinar, é só falar assim, né, praticamente, entre aspas, sugerir. Entendi. Ok. Esse é algum questionamento, pessoal, desse? Então, vou botar em votação. Doutor João, como vota no item 51? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Ricardo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 51, acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em deferir o pedido de perícia e dar-lhe parcial provimento para aplicar a súmula CARF número 119. Aplicar o disposto, né? Posso só fazer um comentário? Diga. Aqui o doutor Kleber já indicou exatamente a data, doutor João, no último parágrafo, a data da medida provisória, 3/12/2008. 12, eu lembro que era no finzinho. As intimações feitas em dezembro de 2008, com certeza a autoridade fiscal não lavrou, considerando a retroatividade benigna. E a gente ainda corria o risco de não ter esse entendimento ainda em dezembro, né? Não, eles não tinham. Não tinha. Eu preciso ser honesto com você, a auditoria não age tão rápido quanto a legislação, não. Exatamente, tem que ver uma nota, uma coisa... Não, até porque a multa, a auditoria vai aplicar o que está positivado no momento do lançamento. Na lei. Lançou na data
como não tinha a portaria, nem havia portaria, nem parecer da Procuradoria, muito menos súmula dizendo que tinha que aplicar a retroatividade benigna, mesmo assim, entendendo, o auditor fiscal não poderia aplicar no lançamento. Não teria norma para isso. Houve uma certa dificuldade da aplicação disso, muito complicada a interpretação dessa norma, até se solidificar e os colegas realmente compreenderam como funcionava, demandou algum tempo. Então, alguns ficavam reticentes e não aplicavam. É um fato, tá? Apenas um fato. Ok. Então, eu vou seguir aqui. Nessa pauta da manhã não tem nenhum processo seu não, né, Kleber? Tem? Tem não. Eu vou para os retornos, então. Vou para o processo da Letícia. 62, Aurélio Martins do Nascimento. Vamos ao imposto de renda. Nesse caso, lembrando melhor o caso do Aurélio, no meu voto, eu indico as folhas, né, do procedimento fiscal relacionado ao termo de verificação fiscal, os demonstrativos. Consta na descrição dos fatos e enquadramento legal e no termo de verificação fiscal que foi constatado, nessa palavra, o acréscimo patrimonial a descoberto, não justificado ou não comprovado por rendimentos tributáveis, isentos, não tributáveis e ou tributados exclusivamente na fonte, cujos montantes mensais, de folhas 432, foram apurados a partir do confronto mensal entre recursos disponíveis e aplicações versus dispêndios realizados. A incompatibilidade entre dispêndios havidos pelo contribuinte e renda disponível evidenciaria a existência de renda consumida não declarada e, portanto, não submetida à tributação. Cita a seguir os dispositivos. O acórdão julgou improcedente e foi apresentado, o acórdão entendeu que não havia provas, né, e foi apresentado um recurso voluntário, que fala que o ônus da prova é do fisco. 2, que não existe prova da origem do acréscimo patrimonial à descoberta, na medida em que a fiscalização baseou-se na premissa equivocada, em especial de que a totalidade de pagamentos feitos à administradora de cartões de créditos correspondem em sua totalidade à quitação de despesas do recorrente. É que os gastos com cartão de crédito tratam-se, em sua maior parte, de quitação de empréstimos obtidos junto às administradoras de cartão de crédito, através de serviço denominado Pague Contas. Portanto, não houve acréscimo patrimonial, eis que o fisco não teria considerado as origens, ou seja, os empréstimos obtidos juntos às administradoras de cartão de crédito, considerando apenas as suas correspondentes liquidações. Número 3. Utilização de premissa e metodologia equivocada pela fiscalização, eis que naquele ano já se possibilitava ao titular de um cartão de crédito das administradoras Credicar, Banco Itaú, Unicar, Unibanco, adquirir um empréstimo no cartão de modo simples. Eu vou falar mais adiante, ele fala que nessas duas administradoras, eu até vou citar o contrato, poderia ter um empréstimo com a modalidade Pague Contas, e que ele teria feito isso diversas vezes no ano de 2005. O número 4 da alegação dele, são várias alegações, ele fala que poderia liquidar boletos de obrigação contraídas junto à administração de consórcio a partir desses empréstimos de Pague Contas. Então, que ele quitou consórcio que ele tinha celebrado com essa modalidade dos cartões de créditos, essas parcelas de um consórcio de imóveis dele.
aí no final ele fala que, porém, sem que fosse considerado tal origem de recurso pela fiscalização, penalizando, portanto, o contribuinte reiteradamente. O número 5, ele fala ainda, isso tudo sede de preliminar, que vocês vão ver que eu vou julgar como mérito mais na frente. Bom, no número 5 ele fala que quanto a essa preliminar, que há ainda na movimentação de cartão de crédito do contribuinte comprovação de que houve pagamento de faturas de cartões de uma administradora com empréstimos de outra administradora, sem que houvesse esse reconhecimento da fiscalização. O número 6 de alegações, que não bastando tais argumentos para caracterizar definitivamente que a metodologia utilizada pela fiscalização partiu de forma equivocada, ficou demonstrado que no ano de 2005, diversos empréstimos obtidos pelo contribuinte junto às administradoras de cartões de crédito foram repassados para a conta de sua genitora, senhora Clarice Comino, a título de mútuo entre pessoas físicas. Então, ele fala de um mútuo de pessoas físicas, que todas as transações ou multas entre recorrentes e sua genitora foram liquidados no próprio ano de 2005 pela mutuária, diretamente à administradora de cartão de crédito, conforme demonstram, por exemplos, aí ele cita o lançamento de dezembro de 2005, devidamente correspondido pelas faturas de cartão de crédito do mutuante, de folhas tais, ou liquidados pela mutuária ao mutuante, que, por sua vez, liquidou junto à administradora de cartão, não necessariamente nessa ordem. Sustenta que, para provar o alegado, necessária a apresentação dos extratos bancários da mutuária, os quais demonstram os créditos em conta corrente, porém, dado o tempo, não foram localizados. Os demais, de junho a novembro, serão juntados ao processo, tão logo sejam fornecidos pelo banco, conforme solicitado recentemente, documento de folhas 11. Número 7, ele fala que as apurações de aplicação de recursos atrelados aos cartões de crédito deveria ser feito com base nos pagamentos às administradoras, decorrentes das despesas encontradas nas faturas de cartão de crédito, a saber, as despesas com compras e encargos. Então, deveria ser desconsiderada toda e qualquer operação de natureza de empréstimos. Ele volta na questão do pague contas. Número 8, no documento 1 do recurso, o recorrente sustenta que foi coligida a planilha denominada Relatório Detalhado para Análise das Faturas de Cartão de Crédito, que teria o objetivo de demonstrar separadamente a apuração dos valores pagos à administradora de cartão, a título de empréstimos, despesas, o que na fatura dele era empréstimo e o que era despesa. Número 9, sustenta que neste relatório se apurou o total de pagamentos efetuados pelos recorrentes às administradoras de cartão de crédito em decorrência de compras e encargos. O que ele teria realmente consumido, que ele quis dizer, foi um valor bem inferior. E que, por exemplo, o pagamento de empréstimos, de compras era 20 mil, de empréstimo nessas faturas correspondia a 511 mil aproximadamente. Eu vou falar isso no voto mais detalhadamente. Aí eu vou para o número 10, que ele fala que em relação ao indicado no PVF, as folhas 526, ito 15, no sentido de que o recorrente teria liquidado o empréstimo obtido junto à empresa FSS Informática e Pesquisa, de sua titularidade, no mês de janeiro, informa que não existiu tal empréstimo, eis que tal empréstimo não ocorreu de fato, uma vez que, conforme informou a fiscalização, o faturamento da referida empresa de sua propriedade era recebido diretamente em sua conta corrente pessoa física. Indica a planilha, ainda cotejando com sua movimentação bancária. Os créditos referentes ao faturamento da referida empresa, notas fiscais, extratos bancários, e diz, assim comprova-se que o pagamento de empréstimo foi indevidamente considerado como aplicação de recurso pela fiscalização, uma vez que tal registro contábil no livro diário da empresa, FSS, em janeiro, conforme folhas tais, visava tão somente atender às formalidades contábeis
e não registram a verdade material, a qual, revelada, confirma que o contribuinte recebeu em sua conta corrente pessoa física os valores do faturamento dessa empresa. Item 11. Junta planilha indicando os valores corretos paga a título de prestação do consórcio lá dos imóveis, que foi obtido com esses empréstimos da administradora de cartão. 12, na mesma lógica, o recorrente informa os valores corretos paga a título de prestações do programa habitacional a partir da obtenção de empréstimos. 13, que para atender a exigência de comprovação de resgate de título de capitalização, no valor de 6 mil, ele fez um protocolo no Banco Santander, buscando esse comprovante. Assim, o referido comprovante será juntado ao presente recurso, tão logo seja fornecido pelo banco. 14, número 14, quanto às parcelas lançadas como rendimentos isentos, lucros distribuídos, o recorrente esclarece que os documentos que a fiscalização refere são o livro diário da referida empresa e não os extratos bancários do recorrente. Estes, sim, não aqueles, podem demonstrar os meses de efetivo recebimento dos valores a título de rendimentos oriundos da referida empresa. Número 15, elabora planilha indicando os valores que teriam sido desconsiderados pela fiscalização, relacionados aos pagamentos entre as administradoras de cartão. A seguir, detalha as transações a título de empréstimo pessoal, informando que tais operações são devidamente correspondidas pelos créditos dos boletos pagos com cartão de crédito. Essa questão que ele vai falando do PagSeguro, que eu vou enfrentar também no voto. Número 17, reitera as operações de mútuo entre o recorrente e a sua mãe, que eu também vou enfrentar. Número 18, que ao analisar detalhadamente a documentação referente ao cartão Unicard, percebeu-se que as faturas da administradora também Unicard em maiúsculo, antes do presente processo, os quais não foram fornecidas pelo banco, nem a este, nem a Receita Federal. Informa ainda que o recorrente solicitou à instituição Unicard, atualmente Banco Itaú, estes e outros documentos pertinentes referentes ao ano de 2005, e fala que vai ser juntada ao processo essas faturas. É o relatório. Eu conheci do recurso, mas eu fiz um saneamento vedado está o conhecimento de determinadas matérias fáticas levantadas com ineditismo neste recurso, é dizer, que não foram suscitadas na impugnação sequer de forma reflexa. Como relatado no acórdão recorrido, a impugnação suscitou, em síntese, quanto a matérias de natureza de mérito. 1. Na análise de variação patrimonial, a fiscalização incluiu de forma equivocada gastos com cartão de crédito, não considerando os empréstimos obtidos juntos às operadoras para pagamento das despesas, bem como não se ateve ao fato de o recorrente haver utilizado parte destes na quitação de valores relativos às parcelas de consórcio de imóvel nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, no valor tal cada, bem como ao pagamento da adesão ao programa habitacional nas datas tais, no valor tal. Número 2, que a impugnação enfrentou. Foram utilizados cartões de crédito de diversas bandeiras para quitação de pendências entre si. E número 3, na elaboração do demonstrativo de variação patrimonial, não foi considerado o resgate de título de capitalização do Banco Real Capitalizações S.A. no valor tal. Portanto, delimita as alegações do recorrente, em especial que dependem de prova, que serão enfrentadas neste recurso, as que foram tempestivamente suscitadas na impugnação do recorrente, a saber, relacionadas aos empréstimos tomados nas operações de cartão de crédito, a quitação de valores relativos às parcelas consórcio de imóvel, bem como o pagamento da adesão a programa habitacional e também
A Letícia caiu, né? Pra mim caiu também. E o João também. Eu vou dar um refresh aqui. Caramba, vai começar. Caiu todo mundo, caiu Wesley. Eu não caí, não. Não, só tá você, Ricardo e o Kleber pra mim. Eu, você e Kleber, E eu apoio. Será que nós é que caímos? Nós três é que estamos. Estamos na outra sala, né? Não. O Maurício caiu, ó. A Letícia, será que tá falando sozinha? Meu Deus, deixa eu avisar. Esse processo é grande. A Letícia tá sozinha, mas ela tá aparecendo aqui pra mim. Show. Gente, esse negócio de aparecer, eu já percebi aqui, tá? Toda vez que a gente dá um refresh, que a gente entra na sala, às vezes aparece 1, 2 minutos que a gente tá sozinho. Mas aí é só esperar que entra na sala. Agora mesmo aconteceu comigo. Você chama de refresh? Sair? Desligar? Na verdade... No telefone vermelho, sair e voltar. Uhum. Quando atualiza, eu nem saio e volto. Mas assim, quando eu clico aqui em atualizar, ele imediatamente sai e a gente tem que entrar de novo, né? Tá. Não precisa sair no telefone, não. Não precisa. Eu só faço atualizar, botar aqui em cima na barra de ferramentas, recarregar a página. Isso. Aí quando recarrega, imediatamente ele pede pra gente entrar na sala. Aí quando a gente entra, às vezes aparece 1 minutinho, às vezes 2, e a gente tá sozinho na reunião. Mas, é rapidinho, depois aparecem as pessoas pra gente. Sua providência é mais prática, porque eu saía... Eu nunca saio. Eu sempre dou a atualização aqui. Porque se a gente sair, perde a verificação de endereço, é uma coisa. É melhor só atualizar, que você vai ver que quando você atualiza, a câmera já melhora, tudo melhora, e a gente só, quando a gente gerencia a qualidade, já aparece as pessoas. Obrigado pela dica. Nada. É que eu acho que tem horário de pico. Sempre nesse horário do almoço e de tarde, assim, no meio da tarde, sempre dá um problema no Jitsi. Inclusive o token também, né? O VPN. Nesses horários de pico, é um inferno. Mas vocês ouviram bem o voto até onde eu li? Ou eu até onde você leu? É isso que eu perguntar, até onde você leu? Quando eu falei assim, isso eu não conheço. Quando eu falei que eu não conheço as matérias tais. Melhor ler de novo, né? É melhor. Eu preciso ser honesto com você que eu não apreendi essa parte do não conheço. Ou então, se você quiser, pelo menos resumir o voto, Leti. Sim, eu comecei a ler tudo porque ele era da sessão passada. Sabe quando você fala assim, que caso é esse? Agora eu já lembrei. Sei bem. Vamos pedir para encerrar a gravação? Porque aqui está tendo problema. Eu só estou ouvindo você, vendo o Ricardo e o Kleber. De resto, eu não estou vendo mais ninguém. Porque o pessoal no grupo está falando que não consegue entrar, que é o único da sala. Tem como, por favor, encerrar a gravação da sessão?
Ok. Tá.